galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Bora falar aqui ainda a respeito dessa vitória de ontem gigante e importantíssima do Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. E como que está o seu coração, cara? Como que você ali se comportou com o segundo gol do Vasco, já na apagada das luzes, né? Nessa vitória importantíssima, nesse passo grande que o Vasco deu, né? Pra quem sabe chegar à grande decisão da Copa do Brasil. Bom, antes de mais nada, meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal Vulgo Fute, onde eu sempre falo de futebol aqui quase todos os dias, né? Mas vamos lá, se inscreve aí no canal, dá essa força pro amigo aqui, cara, não custa nada, é de graça, não vai quebrar seu dedo, né? Deixa o seu like também e bora pro vídeo. Bom, galera, o Vasco ontem deu um passo gigante, né, cara, pra quem sabe chegar à grande decisão da Copa do Brasil. Lembrando que não tem nada ganho ainda, tem mais 90 minutos, tudo pode acontecer. Lembrando também que o Fluminense tem um time muito bom tecnicamente falando, mas contra todos os argumentos ali dados, né, por grande parte da mídia, e até mesmo por outros, né, rivais, né, o Vasco conseguiu dar um bom início ali no jogo de ida e venceu de virada o Fluminense, se superando no jogo, né, e abrindo essa vantagem, né, de até mesmo um empate fazer com que o Vasco chegue à grande decisão. E essa vitória ontem muito passou pelos pés, né, do nosso menino, nosso joia Ryan, que fez uma atuação, né, brilhante durante a segunda etapa, também o Andrés Gomes, né, dentre outros, né, o segundo tempo do Vasco como um todo, como um time, foi muito bom, cara, foi muito legal. E o Vasco, né, se provando ali durante o segundo tempo e entendendo, né, que era um jogo de Copa, que tudo podia acontecer, que o que passou no Campeonato Brasileiro já passou, né, e que a hora de jogar, a hora de deixar tudo dentro de campo era na partida de ontem, né, e também deve ser assim no jogo de volta. Cara, e ali pra gente poder trocar um papo aqui, depois eu vou deixar aí a fala do Verratti, a fala também do Ryan ali a respeito do Verratti falando a respeito do seu gol, e depois o Ryan falando que ainda tem, né, mais um passo a ser dado. Cara, olha só um fato curioso, né? O Verratti, cara, ele fez, né, o gol da vitória ontem. Ele entrou na segunda etapa, né, ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo. E ali no apagar das luzes fez o gol, né, que talvez pode até ser mesmo o seu gol da classificação, dependendo de como vai ser os 90 minutos de volta. E esse gol, cara, é muito importante. Porque o Verratti, né, mesmo não sendo titular do Vasco da Gama, ontem o Verratti assumiu, né, a artilharia do futebol brasileiro. Gente, o Verratti chegou a 27 gols em 62 jogos. A gente tá falando de um cara de 36 anos que é reserva no Vasco da Gama. Olha só. É claro que ele pode ser ultrapassado novamente, né? Ele ultrapassou de novo ali o Caio Jorge. O próprio Arrascaeta também tá com bastante gols ali, acho que um, dois gols de diferença só. E lembrando, né, que tanto o Caio Jorge quanto o Arrascaeta ainda tem jogos essa reta final do ano, né? Embora o campeonato já tenha acabado, o Arrascaeta agora vai fazer um jogo aí também de semifinal de Mundial de Clubes. O próprio Caio Jorge vai fazer o jogo de volta da semifinal também da Copa do Brasil. Mas o Verratti, cara, mesmo numa temporada de altos e baixos, a gente sabe que ele saiu no jogo passado bastante ali reclamando, né? De ter sido substituído naquele jogo horrendo lá da última rodada do Campeonato Brasileiro, mas ele sempre continua sendo uma peça importante, cara, uma peça fundamental nesse Vasco, e todo gol, né, que o Verratti faz é sempre muito importante, e o nosso Pirata aí chegou a 27 gols, né, no futebol brasileiro, e cara, são 6 gols pelo Campeonato Carioca, 14 gols no Campeonato Brasileiro, olha só, 2 gols, né, com o gol de ontem na Copa do Brasil, e o Verratti também marcou 5 gols na Comebol Sul-Americana, realmente Pirata, cara, uma das peças fundamentais. Deixa aí sua nota, cara. Porque é muito assim, muito 8 ou 80, né, cara? O Verratti, né? Não só o Verratti como o Vasco, né? O Verratti ontem marcou um gol importantíssimo que nos ajuda aí a sair com aquela vantagem, né? No jogo de ida. E ainda falando, cara, de artilheiro, não tem como falar de artilharia, não tem como falar de gols e não falar de Ryan, que ontem, cara, realmente chocou mais uma vez o futebol brasileiro positivamente, com uma atuação, principalmente no segundo tempo, avassaladora. Fez a jogada praticamente toda do segundo. Aquele meio gol ali do Verratti pode ser dado também ao Ryan, que faz a segunda, faz o gol do empate, faz o gol ali da jogada, né? Sofre a falta, bate a falta muito rápido, e o Ryan chegou a 5 gols na Copa do Brasil. Agora ele divide a artilharia com o Caio Jorge, né? O Caio Jorge já citado de novo nesse vídeo. O Caio Jorge também faz uma temporada muito boa, né, cara? O Caio Jorge também é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros da Copa do Brasil. A mesma coisa que eu falei do Verratti, eu vou falar aqui agora também. O Caio Jorge pode também aumentar aí, porque ainda vai fazer mais um jogo de Copa do Brasil. Mas o Ryan chegou ao seu quinto gol em Copa do Brasil, né, um dos artilheiros, chegou a 20 gols na temporada. A gente tá falando de um cara que tem 19 anos, mas joga como gente grande, simplesmente um dos jogadores sub-20 com mais gols aí, né, no mundo, né, de jogadores de sub-20. E ontem, cara, fez uma atuação realmente gigante,
você tem num time, né, como o Vasco da Gama, o melhor jogador ser um cara de 19 anos, talvez a nossa geração pode estar vendo aí, né, o início de um ídolo, né, cara? Porque ídolo pra gente, né, muitas das vezes, né, é o cara que também conquista títulos. Quem sabe, eu acho que chegando numa possível, lembrando, chegando numa possível final, né, e também jogando essa possível final e vencendo esse título que seria muito importante, o Rayan pode tranquilamente se tornar um ídolo, cara, e marcar uma geração inteira. A gente tá falando de um jogador de 19 anos, num time onde você tem jogadores que ganham 1 milhão, 1,5 milhão, o cara que tem 19 anos ser uma das peças fundamentais de desequilibrar jogos a favor do Vasco, realmente é algo surpreendente. Acho que dá pra contar nos dedos ali, cara, jogadores que têm 19, 20 anos no futebol brasileiro que desequilibram tanto a favor da sua equipe como o Rayan, cara. Isso é muito normal a gente ver, né, recentemente no futebol europeu, jogadores com 19, 20, 21 anos sendo protagonista, né, em grandes clubes. No futebol brasileiro já não é tanto assim. Claro, pode também ser, né, sendo sincero, muito pela questão financeira do Vasco. Mas você tendo num plantel onde você tem jogadores que ganham 1 milhão, jogadores que ganham 1,5 milhão, um jogador de 19 anos ser tão decisivo, realmente demonstra que o Rayan realmente, cara, ele é tratado não à toa como uma das maiores revelações do futebol recente, né, brasileiro, e que, quem sabe, no futuro próximo também pode servir a nossa seleção. Então, assim, mesmo você de repente não sendo vascaíno, você também tem que compreender que o Rayan, ele é um bem necessário não só para o Vasco, né? Como no futuro próximo também vai aparecer algum time do futebol europeu, ele também pode daqui a pouco, né, estar também representando a nossa seleção. Então, ou seja, é mais um jovem talento aí, cara, desses diversos que o futebol brasileiro revela, né, para o mundo, beleza? E o Rayan realmente foi decisivo ontem. E também para poder fechar nosso vídeo aqui, também falar, né, que ontem o Diniz falou, né, que o Andrés Gomes, que para muitos foi até o melhor em campo ontem, o nosso Colômbia, ele foi uma indicação do John Arias, né? O Diniz ligou pro Arias, perguntando a respeito, né, por se tratar de um compatriota do John Arias, né, pedindo informações a respeito do Andrés Gomes, cara. E o Arias não só validou, como disse, não pode ir. É um cara muito trabalhador, é um garoto muito bom de bola, pode ir, né? Pode fechar com ele que realmente ele vai te surpreender. E não à toa hoje, o Andrés Gomes, né, é uma das peças fundamentais desse Vasco. E ontem fez mais uma partidaça. Realmente eu não sabia dessa, né? Que o John Arias foi ali, né, um fator determinante ali, importante nessa contratação do Andrés Gomes. Olha só como o futebol tem dessas coisas. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? E deixa aí, cara, seu palpite pro jogo de volta, o que pode acontecer, né? E eu vou deixar também a fala do Rayan, a fala do Verratti. Valeu, tamo junto e até a próxima. Aqui é Vasco. Domingo tem mais. Ainda não acabou. Não desacredita. Vamos, aqui é Vasco, pô. No tengo palabras, no tengo palabras. Muy emocionado. Mas ainda a gente não conseguiu nada. Só 90 minutos. Falta um jogo inteiro. E a gente tem que voltar a fazer um trabalho como o de hoje.